Obrigado, conselheiro. Obrigado a minha saudação à Tricom. Antes de prosseguir com a programação, eu quero registrar aqui uma queixa por você, Alex Albert. A queixa é de Gislene Menezes. Ela está dizendo assim: faz tempo que não vem a Rondônia. E mandou um abraço para você. Presenças também de Sérgio Fernandes, Fabiano Baoro Souza, de São José do Rio Pardo, São Paulo, Emerson Rodrigues Silva. Parabéns aos organizadores pelo evento, excelência, gratidão pelo conhecimento. Josa Oliveira, Liliane Rendal, Priscila Mande Rodrigues, boa noite para você também. Nossa professora Simone Velten, né? Olá, colegas, boa noite. A professora de contabilidade previdenciária, fazendo a sua saudação aqui, nossa brilhante professora. E aí, eu quero pedir a você que está assistindo o vídeo, que curta e compartilhe, porque você fortalece em muito o nosso projeto. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho, sempre que você tiver novidade, você será informado. A todos que já são inscritos, a nossa gratidão. E para começar a discutir os nossos temas, temos agora os nossos dois palestrantes, debatedores. O primeiro é Alexandre Sarquis, do TCE de São Paulo, cujo tema é os RPPS e o desenvolvimento nacional. Alexandre Mani Figueiredo Sarquis é doutorando em Direito Financeiro pela USP, é professor da FIPECAF e conselheiro substituto do TCE São Paulo. Sarquis, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Previdência para introduzir esse debate. Seja bem-vindo, você está com a palavra. Muito obrigado, Ricardo, e eu já adianto que sempre que você me chamar, eu sempre vou vir. Eu saúdo você, eu acho que é um trabalho heróico que você desenvolve, eu acho que a Rede Previdência é uma ideia sensacional, eu acho que o Educa RPPS é uma ideia sensacional e parabéns, é o que eu posso dizer. Eu queria cumprimentar a todos os que estão pacientemente aí nos ouvindo. Eu gostaria de cumprimentar, e aí puxo a brasa um pouquinho para a minha sardinha, né? Eu gostaria de cumprimentar ao Dr. Gilberto Jales, ele sabe que eu tenho uma admiração profunda por ele. Foram tantas os problemas que a gente já resolveu, né? Resolvendo lá no WhatsApp lá da Tricom e bem, é uma admiração grande, é uma parceria grande. Que bom que nós podemos estar nessa distância toda, né? Quando eu lhe dou um abraço, Gilberto Jales, é um abraço do tamanho do Brasil, que eu estendo o braço aqui de São Paulo e alcanço lá no Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado. E eu peço que estenda também um cumprimento para a Janaína Bulhões, ela tem sido essencial lá no grupo, ela intervém, ela se faz ouvir, ela comenta, eu tenho um apreço muito grande pela participação dela. E eu gostaria de também cumprimentar ao Adilson Carlos, presidente da ANEP, obrigado, uma pessoa que consegue essa representatividade, né, Adilson, parabéns, ainda mais apoiando os projetos da Previdência, parabéns. E eu gostaria de dar um abraço para Alex Albert, né? Eu chamo ele de meu secretário, né? Parece que o cara é o chefe e o outro é o secretário. Não, ele é o secretário dos regimes próprios de previdência social. Só mostra a influência do Ricardo, né? Que consegue chamar todas as pessoas importantes dos regimes próprios, o Alex Albert muito mais do que eu, né? E eu gostaria de dizer, Alex, que eu sinto muito, né? Porque você vai me ouvir falar aqui 20 minutos besteira, depois vai ter que corrigir tudo. Então, obrigado por o meu esquema com o Alex também é por WhatsApp. Eu mando as bombas para o Alex por WhatsApp, ele me responde por e-mail no outro dia, é impressionante. Obrigado, né? Se eu sou alguma coisa nos regimes próprios, é por causa da tutoria aí
da tutela do Alex. Eu vou entrar no assunto, né? Eu prometi que eu ia falar só 3 horas, não é isso, Ricardo? Falar um pouco menos, né? Pelo menos, né? Mas pelo menos, tá bom. Até meio 3. Aproveitando, o professor José Marcos perguntou, a gente pode fazer perguntas? Sim, podem fazer perguntas, a gente vai ficar anotando para repassar. Pode fazer um monte de pergunta que daí eu não respondo nenhuma e o Alex, que vem logo na sequência, passa a régua. Bem, como é que pelo que eu ouvi o Ricardo falar, eu pensei no seguinte, o que é previdência? É arriscado falar isso, porque tem um monte de professor aí também na plateia, né? Tem um monte de professor do lado de cá, um monte de professor na plateia, mas vamos lá, eu vou falar o que é previdência, mas sobre um outro aspecto, sabe? Toda vez que tem um problema grave, um problema sério de prestação de serviço público, tem aquele gestor ruim, aquele gestor que quer simplificar as coisas, que fala assim, vamos parar de prestar o serviço, né? Qual é o problema da Previdência? Meu Deus, não dá para aposentar todo esse povo aí, vamos parar de prestar o serviço. Essa é a resposta simples. Na minha leitura, a Previdência é um sonho. Imagina, então, qual é a primeira pergunta? Eu vou seguir a minha linha aqui, senão eu vou sair falando aqui e falo às 3 horas mesmo, né? Deixa eu me orientar. O que é Previdência? O cálculo atuarial, ele remonta a diversas pessoas na Grécia e etc., que fizeram cálculos de quanto tinha que reservar para o cálculo futuro, mas eu gosto muito de mencionar Adam Smith, que fez um cálculo para a aposentadoria dos pastores da igreja dele lá, não sei se era uma igreja anglicana, mas ele chegou a uma conclusão interessante. Ele falou que se por todo o período de vida deles, eles conseguissem reservar 22% dos seus proventos, né, e peticionassem por aposentadoria ou quando ficavam doentes, ou aos 65 anos ou 70, não consigo me lembrar exatamente, não consegui encontrar aqui nos meus afarrados, mas era 65, 70 anos, poderia aquele valor que ficou reservado sustentar a velhice. Daí eu fiquei pensando, puxa, 22% é 11 mais 11, como é que o Adam Smith conseguiu fazer esse cálculo e chegar à conclusão que é a mesma conclusão que o INSS, que os regimes próprios têm, né? O que é Previdência Social? Previdência Social é um dos tripés da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social ela se divide em assistência social, se divide em saúde pública e previdência. Só que cada um desses pezinhos, né, se a gente conseguir fazer um tripé forte, é o sustento da pessoa. A pessoa nunca passará problemas. Eu fiquei doente, eu tenho saúde. Eu fiquei pobre, não tenho como prover para mim mesmo. Eu tenho assistência. Eu já trabalhei o suficiente, ou já não consigo mais trabalhar. Eu tenho a previdência. Mas a previdência é um contrato, ou seja, é para aquele que é o segurado, aquele que sustenta esse contrato de seguro. A saúde é para todos e a assistência é para quem dela precisa. Então, são caminhos para se chegar diferentes, mas elas juntas formam aquele colchão, né? Aquele colchão de que as pessoas estarão amparadas. Aí eu trago uma experiência que eu tive, sabe, Ricardo? Eu estava num almoço e junto tinha um moço, né? Um moço com uns 24, 25 anos, né? Aí ele falou, e nós estávamos comendo, né? Ele é servidor do tribunal, ou servidor da Secretaria da Fazenda, bem, estávamos lá todos juntos. Aí ele falou assim, essa história de previdência é uma grande besteira, né? Eu estava comendo, eu levantei, eu acho que ele nem sabia quem era, né? Levantei, é mesmo? Por quê? Você diz. Ele falou, não, porque as pessoas têm que
economizar, né? Elas economizam, elas fazem investimentos, eu faço uns investimentos que dá X%, né? X% ao ano, é maravilhoso, eu acho que todo mundo tem que estudar isso. E essa é uma linha que muitas pessoas alimentam, muitas pessoas adotam, muitas pessoas acham que esse é o caminho. Só que a previdência social, ela não é investimento. Eu vou guardar dinheiro para a minha velhice. Não, essas duas coisas são separadas. Primeiro, porque quando eu faço a previdência social, eu não posso ir lá e sacar o dinheiro, né? Então, ele não fica disponível para mim. Segundo, que se eu arranjar um monte de dívida por aí, não tem como o juiz da execução sequestrar a minha aposentadoria. Ela fica indisponível. E terceiro, quando eu fico fazendo aquilo compulsoriamente, quando eu atingir os requisitos, é só pedir e ali vai estar assegurada segundo aquelas regras, independentemente de como marchou a economia naquele tempo. Então, a Previdência Social é, antes de mais nada, um contrato de seguro, né? Ele visa a seguridade social, não tanto a sorte ou o revés, a fortuna nos investimentos pessoais. Muito bem. Então, já falei o que é Previdência Social. Vocês veem que eu sou tão econômico que em 5 minutos já matei um assunto que tem 1000 livros escritos. Então, vou falar sobre um outro assunto. O que é equilíbrio financeiro e atuarial? Até o professor Benedito está aí assistindo, então eu copiei uma frase dele e não cito ele, né, porque ele falou numa conversa, então me sinto à vontade para transcrever nos meus artigos, que é o princípio do equilíbrio financeiro atuarial está desde 98. Mudou, teve uma reforma, teve outra reforma, e ele foi ficando como um obelisco. Nós temos que pensar nisso, né? O que é equilíbrio financeiro atuarial? Eu separaria em dois, né? Equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Muito bem. O que então é equilíbrio financeiro? É hoje o que eu recebo ser capaz de cobrir o que eu gasto. Isso é o hoje. E o que é o atuarial? É o amanhã e depois, somados, né? Então, eu tenho um plano que prevê, de acordo com a estatística, né? É razoável a minha certeza de que gastarei em 30 anos, 40 anos, 50 anos, o que a valor presente é 100 milhões de reais. Mas eu terei receitas também, que trazidas a valor presente totalizam 80 milhões de reais. E, além disso, eu tenho investimentos no valor de quanto? 20 milhões de reais. 20 mais 80 menos 100 é igual a zero. Então, esse plano está equilibrado. O Carrozino depois me manda no WhatsApp dizendo que eu falei um monte de besteira, mas em one-on-one, né, o equilíbrio atuarial é isso. Ok. Isso é equilíbrio financeiro e atuarial. Mas eu não acabei, né? Eu acho que o equilíbrio financeiro atuarial é a razão de ser, uma das razões de ser, está no 71.3, uma das razões de ser do Tribunal de Contas. A vida política do gestor, ela acaba em 4 anos, né? Então ele quer se reeleger e depois, quando ele tiver no segundo mandato, já o que ele tem de alçada, de visão, é 4 anos. E isso coincide com a vontade da população, né? Olha, você está desempregado, mas daqui 10 anos vai estar tudo ótimo. A pessoa não quer saber disso. A pessoa não quer saber disso. A pessoa quer votar em quem vai dar emprego para ela amanhã. Então, qual é a função do Tribunal de Contas, se não ser contra-majoritário, doutor Gilberto? Se não ser o grilo, né? Eu estava lendo para as minhas filhas a história do Gepeto e do Pinóquio, tinha o grilo, sempre a voz da razão, olha, guarda o seu dinheiro, olha, não confia em tal pessoa, olha isso, olha. Nós somos o grilo falante, a gente fala bastante, né, doutor Gilberto? Então estamos sempre lá, não, tem que recolher a contribuição. Sim, mas se eu recolher a contribuição, eu não entrego a creche, eu não tenho como dar um aumento salarial. O pessoal está clamando por isso, mas o Tribunal de Contas vem para dar aquela
água fria, né? Por quê? Se a gente homogeneizar o gasto no tempo, a gente assegura que ele vai se dar sem soluços de gasto e de retração. Daqui a pouco tem que demitir todo mundo, né? E eu chamo atenção, então, para isso. Você tem o gasto atuarial, ou seja, o gasto com a previdência considerado no tempo. Você tem uma de 3 opções. Ou você vai dizer que é o chamado plano financeiro, então é gasto que eu tenho, gasto fixo, gasto com o pessoal, e eu tenho que gastar isso ao longo do tempo, então eu vou alocar o valor com inativos na minha despesa com o pessoal. Então, senhor, por favor, some tudo na hora de fazer a relação despesa total com o pessoal para a receita corrente líquida. Uma regrinha lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19, inciso 3, no máximo 60%. Então, se você conseguir se virar aí, e também projete no futuro, porque se você ceder 60%, tem que demitir. Ok. Mas tem uma outra opção. Você diz assim, não, o meu gasto é o gasto com os ativos. Os inativos são do regime próprio, plano previdenciário. O que acontece é que eu tenho uma dívida com eles. Se eu não der esse dinheiro para eles, eles ficam desequilibrados. Eu cheguei à conclusão que eu devo para eles se tornarem equilibrados no tempo, 50 milhões de reais. Pois então você reconheça na contabilidade essa dívida. Não reconheça os aportes como contribuição, reconheça como o que são um plano de financiamento a longo prazo. Você está endividado com o regime próprio, você não pode fugir, você tem um liame contratual. E qual é a consequência disso? Pois é, lá o artigo 30, inciso 1º, com a resolução do Senado Federal, diz que você não pode exceder 120% da receita corrente líquida. Ok. Pois é, Alexandre, mas eu não posso nem... Se eu botar tudo como despesa com o pessoal, eu excedo 60%. Se eu botar tudo como dívida, eu excedo 120%. Pois é, a contabilidade está te afirmando, está te dizendo, hoje você está vivendo um bônus do funcionalismo. Quando essas pessoas se aposentarem, o impacto financeiro atual, financeiro, eu falei financeiro, vai exceder os seus meios. Ok. Qual é a terceira opção? Olha, você está recolhendo 11% do funcionalismo. 11% você coloca. Você pode recolher também dos aposentados. Aí tem umas regras, quem ganha acima, quem ganha abaixo, mas tem como pensionista e aposentado pagar também. Junta todo esse dinheiro. Aí as pessoas falam, nossa, tá uma maravilha, dá para pagar a folha inteira de inativo. Não, mas esse não é o parâmetro só pagar a folha do inativo. Você tem que pagar a folha do inativo e acumular uma fábula de dinheiro, porque nós estamos vivendo o bônus populacional. O que é o bônus? É aquela onda, né? Tem uma crista, onda, né? Tem muito ativo e pouco inativo, depois, de repente, ela passa, e daí tem mais inativo que ativo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. E o que acontece se a gente acumular esse dinheiro nesse período de capitalização? Simplesmente eu não vou ter problemas com despesa com o pessoal, porque o fundo vai suportar, e simplesmente eu não vou ter despesas com dívida, pois não vai haver dívida a reconhecer, o déficit vai ser zero. É isso que a gente defende. Então, Alexandre, você está defendendo que fica um dinheiro lá separado, um manancial de dinheiro, sem fazer nada, e a população com demandas, né? Porque as demandas não acabam. Demanda por saúde, demanda por previdência, tudo aquilo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Havendo equilíbrio financeiro continuado. E com base... Para quê? Para que eu quero tudo isso? Previdência é querer demais? Olha, uma coisa eu digo, de todos os direitos fundamentais que existem, eu acho que a Previdência é o mais sofisticado de todos, né? Por quê? Suponha que eu tenha um governo que consiga assegurar mercado para todos, né? Porque sempre quando há uma pessoa desempregada, eu entendo, né? Eu sou um economista, eu entendo que é uma imperfeição de mercado. Em algum lugar existe um atrito que, uma vez removido, vai resultar em emprego para essas pessoas. Eu acho que a ordem natural das coisas, e está na Constituição, é o pleno emprego. Todas as pessoas que podem trabalhar. Mas e se a pessoa não pode? Se a pessoa está doente? Se a pessoa é jovem? Se a pessoa
idosa, aí a gente tem esse sistema que vai assegurar para ela uma remuneração equivalente ao que ela ganhava em atividade. Então eu não estou promovendo nenhum tipo de mobilidade social, eu estou segurando as pessoas, né? Eu estou assegurando que as pessoas que estavam acostumadas a um tipo de viver, que elas possam sustentar esse tipo de viver. O que me leva de volta, Ricardo, aquela conversa que eu tive com aquele moço, né? Ele falava, não, eu consigo fazer uns investimentos aqui super maravilhosos, eu consigo ter a rentabilidade, o regime próprio nunca vai conseguir essa rentabilidade. Não entendi esse argumento e discordo. O mocinho investindo 10 mil, 20 mil, consegue ter um lucro fabuloso. Daí o regime próprio, que tem milhões, tem um contrato de consultoria, não consegue. É porque, na realidade, o moço ele está gastando do seu próprio trabalho, né? Ele está vendo a internet, está acompanhando, está fazendo micro operações, e esse gasto de tempo ele não contabiliza, né? Imagina se cada 10 mil reais dos 100 milhões de reais que está no acervo da Previdência Social tivesse uma pessoa para gerir. Daí, obviamente, a gente ia conseguir uma rentabilidade bem maior, né? Então, ponto número 1, quando a gente está falando em rentabilidade a granel, a rentabilidade é aqueles parâmetros de longo prazo. Tanto é que se você pegar um PGBL, um VGBL, você vai ficar totalmente decepcionado, né? Você pega lá o da Bradesco, 3% ao ano, você fala, mas que rentabilidade pífia é essa? A bolsa historicamente aí tá dando 7%. Pois é isso, é porque tem que ser estável, né? Tá, por que eu me lembro da conversa que eu tive com ele? Ele falava assim, e se todo mundo entrar na Previdência e daqui a pouco tá um monte de gente aposentada e só aqueles poucos trabalhando, como é que vai poder sustentar esse pessoal? Sempre vai ser uma inequação, sempre vai ser, essa inequação ela não vai se solucionar ao longo do tempo. Discordo. E eu vou dizer por que eu discordo. Porque o problema do Brasil, o problema de países subdesenvolvidos é o déficit de poupança interna. As pessoas não investem, não acumulam capital, elas não constroem estradas, não constroem empresas, não botam a infraestrutura. E o Estado brasileiro é um grande ator. Se o Estado brasileiro tiver essa preocupação com a poupança, que vai se converter em poupança privada propriamente dita, em 20 anos, em 30 anos, nós vamos ter esse dinheiro canalizado para investimento produtivo, e no futuro existem muitos países que estão em posição bem satisfatória, em que boa parte da população pode estar em inatividade economicamente considerada, mas uma inatividade produtiva, né? O idoso cuidando dos seus netos, o idoso viajando, e as pessoas que trabalhando não mais do que aqueles agora aposentados trabalhavam na sua época. Então, eu peço desculpas por sonhar com um Brasil em que isso se aproxima. E eu acho que para alcançar esse desejo ático nosso, eu acho que a Previdência Pública está no meio. O regime próprio de Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, eu acho que esse cipoal jurídico é o veículo que vai nos fazer atingir esses nossos sonhos tão utópicos. Então, Ricardo, eu sinto ter sido um idealista, eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que já chega de tanto sonho. A Previdência é um fim em si mesmo para mim, e eu não vou desistir dela. É isso.